Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado mais uma vez, de nós estarmos juntos para celebrarmos a ceia do Senhor, também adorarmos como nós adoramos, com tanta alegria, com tanta intensidade no nosso coração. Eu quero convidar você para nós lermos um texto da palavra de Deus, Salmo de número 103, e eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto, e nós vamos ler alguns outros textos também juntos nessa noite. Então deixe a sua Bíblia aberta, por favor, para nós compartilharmos alguns textos da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo 103, verso 14. Pois Ele sabe que somos fracos, lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo, que desabrocham. Olha o verso 16. O vento sopra, porém desaparecemos, como se nunca estivéssemos existido. O vento sopra e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Sentado como vocês estão, vamos orar? Deixe sua Bíblia aberta, coloque o marca-página, o dedo aí, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Amado Espírito Santo de Deus, quem revela a palavra do Pai nos nossos corações é o Senhor. Só o Senhor pode trazer luz à escuridão do nosso coração. Só o Senhor pode trazer as revelações mais profundas que nós precisamos. Podemos ter, Senhor, os melhores pregadores, as melhores pessoas para falar, mas se não tivermos o agir do Teu Espírito, o mover do Teu Espírito Santo, a nossa pregação, ela é vazia. Por isso nós pedimos ao Senhor Espírito Santo, nos ajuda nessa noite, nos ajuda na palavra que o Senhor já lançou, que já foi revelada pelo Senhor. Agora nos ajuda a entender esta palavra, e que esta palavra ela fique, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma. Pai, nós clamamos pelo Senhor e pedimos para que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer para nós, para que assim cada um de nós sejamos transformados pela sua palavra, no nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto que nos faz pensar um pouco, nos traz uma reflexão mais profunda sobre o que é a vida. Esse texto ele vai mostrar para nós, e eu acredito que esse texto ele vai trazer para nós e alguns outros textos a clareza para nós, de fato, como é a vida, como Deus vê a vida. E eu gosto muito de dizer que para todas as perguntas que nós temos, todas as questões que há dentro do nosso coração, a palavra de Deus responde. Tudo que nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor, ela responde. Se nós perguntarmos para alguém que está passando um momento muito difícil da vida,
Se perguntarmos para alguém que está decepcionado com a vida, que está vivendo uma depressão, e perguntar para esta pessoa o que é a vida, certamente ela vai responder: olha, a vida não é boa, a vida ela não tem graça. Por outro lado, se nós perguntarmos para alguém que as coisas estão dando certo, que essa pessoa está vivendo bem, que essa pessoa está feliz, e nós perguntarmos para ela o que é a vida, ela vai responder: não, olha, a vida ela é maravilhosa, a vida ela é bela, então eu quero viver mais, eu quero ter mais tempo. E eu quero perguntar para você que está me ouvindo nessa noite, para você, meu irmão, minha irmã, o que é a vida para você? O que a vida é para você? Aliás, quando nós perguntamos isso, nós precisamos fazer uma reflexão, e é por isso que nós estamos diante da mesa do Senhor. A ceia é um tempo de reflexão. Hoje nós ouvimos aqui, aprendemos aqui na escola bíblica sobre Gideão, um homem que deixou marcas na história, um homem que mudou o rumo de uma nação, um homem que era o mais improvável de todos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa noite, para nós olharmos no olhar de Deus o que é a vida, o que a palavra de Deus nos ensina sobre a vida. E a primeira coisa que eu quero deixar para nós, para o nosso coração, olhando para esse texto: a vida ela é limitada, a vida ela é temporária. E aí você vai dizer assim para mim: eu sei disso, pastor, eu já sei disso, eu sei já que a vida ela é limitada, que ela é temporária, eu sei disso. Mas eu digo para você, por que então que nós vivemos como se não fosse? Por que então nós vivemos como se a vida aqui ela não fosse limitada? Por que então que nós vivemos como que se nós tivéssemos todo o tempo? Não, nós não temos todo o tempo. Quando nós olhamos no olhar bíblico, a palavra de Deus nos mostra que a nossa vida é temporária. E também nos mostra, meus irmãos e irmãs, em Gênesis capítulo 2, verso 7, o que nós somos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, porque às vezes as pessoas ou nós achamos que somos muita coisa, ou que nós temos todo o tempo. Não temos todo o tempo. Olha o que diz a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Então o Senhor Deus formou o homem, da onde, irmãos? Do pó. Olha para cá, queridos. A gente é isso aqui, ó. Seria bom se todos nós tivéssemos um vaso desse aqui em casa, bonitinho igual esse aqui. Parabéns, viu, Letícia? Muito bonito. Não vai cair não, né? Mas você deixasse ele assim, irmão, sem colocar uma flor bonita aqui, sem colocar nenhum aparato aqui, para que quando você passar lá em frente a rack da sua sala, você lembrar que você é pó,
E sabe o que eu percebo? É que às vezes nós nos esquecemos disso. E as pessoas, e nós começamos a achar que nós somos importantes pelo cargo, ou pelo tanto de reais que nós temos. Não, meu querido irmão. A palavra de Deus mostra para nós que nós somos pó. Você quer me ajudar, por favor? Olha para esse irmão e fala para ele: ô queridão, não esquece, viu? Pode falar, se ele tiver com a cara feia de delegado, não tem problema não. Ele é pó do mesmo jeito. Se tem uma coisa, irmão, que nos nivela, todos nós, é algo chamado a morte. Tanto rico, pobre, pessoas letradas, iletradas, com cargo, sem cargo, com título, sem título. A matéria é a mesma. Somos pó. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer disso. Essa verdade, ela precisa estar dentro do nosso coração, meu irmão, minha irmã. Quem nós somos? Somos pó. Ninguém é mais importante do que ninguém. Espírito Santo de Deus, nós nos curvamos diante da sua verdade. Nos curvamos, Senhor, porque às vezes o nosso coração ele é soberbo. Nos curvamos, Senhor, porque às vezes nós nos sentimos importantes e queremos ser alguém importante. Nos curvamos, Senhor, diante da sua verdade, porque nós somos simplesmente pó. E para lá nós vamos voltar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver de forma que honra o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a viver de forma que glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus. Quando eu estava pensando nesta palavra, me veio essa reflexão, e eu quis trazer isso para você olhar, para você pensar sobre isso, irmãos. Porque às vezes o nosso coração vai tomando caminhos e rumos, e nós vamos nos esquecendo quem nós somos. Mas a palavra de Deus diz mais sobre a vida. Abra comigo, por favor, no livro de Tiago. Lá no capítulo 4. Por isso que eu disse para você que a Bíblia responde o que é a vida. E olha o que Tiago diz no capítulo 4, no verso 14. Como sabe o que será a sua vida amanhã? Olha só. A vida é como a névoa ou neblina que amanhece e logo depois se dispersa. Além de sermos pó, a nossa vida é como a neblina. Algumas versões diz como vapor, que logo aparece, mas logo desaparece. Então por isso, meus queridos irmãos, nós temos que pensar como é que nós estamos encarando a nossa vida. O salmo que nós lemos diz que a vida, ela é como uma flor, que aparece, que é bonita, mas logo desaparece também. Qual é a intenção de Deus para nós nessa noite? É trazer uma reflexão ao nosso coração de como nós estamos vivendo. Trazer uma reflexão aos nossos corações, para de fato, irmãos, a gente começar a viver aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus tem para nós.
E eu quero trazer um segundo ponto para nós nessa noite. Quem sabe isso vai até chocar o seu coração, ou pode trazer até um conflito no seu coração. Mas tudo nessa vida é vaidade. Tudo nessa vida, falando de coisas materiais, são passageiras. Tudo nessa vida, elas são ilusão. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor. Eclesiastes capítulo 1, aonde o pregador diz que vaidade, tudo é vaidade. Algumas versões ele diz que tudo é ilusão. Outra versão ele diz: nada faz sentido. Diz o mestre: nada faz o menor sentido. Meus irmãos, o propósito de Salomão não é desmotivar as pessoas a conquistar as coisas. Não é isso. Mas o propósito é mostrar para nós que as coisas dessa vida, elas não dão sentido à nossa vida. Que aquilo que às vezes nós achamos, não, olha, é esse carro aqui, porque se eu tiver esse carro, então a minha vida vai ser feliz, eu vou ser uma pessoa plena. Não, porque eu preciso comprar aquela casa, eu preciso daquela casa. Não, meus irmãos. A palavra de Deus está dizendo para nós que tudo nessa terra é ilusão. Tudo é passageiro. Tudo vai trazer para nós simplesmente cansaço e uma realização momentânea. Aquele carro que você tanto sonhava que era do ano, no próximo ano já não é mais. E quantas vezes nos iludimos com as coisas da vida, e a palavra de Deus vem mostrar para nós que todas essas coisas são ilusão, são vazias. Quando você pega a origem desta palavra, ela significa justamente isso: ilusão, fumaça, vazia, vapor. Então, pastor, eu não posso ter sonhos? Pode, mas você precisa saber de algo: que nada nessa terra vai trazer contentamento verdadeiro ao seu coração. Mas você precisa saber que nada nessa vida vai trazer a paz que o seu coração deseja. Mas você precisa saber que nada nessa vida vai preencher o vazio que há no seu coração, porque todas as coisas é ilusão, são passageiras. Elas estão aí. E quantas pessoas têm perdido o melhor da vida por conta de coisas transitórias, coisas que vêm e vão, mas não traz sentido nenhum para a vida. Então, quando Salomão ele diz que a vida, que as coisas dessa vida, as coisas terrenas, elas são sem sentido, é isso que ele estava dizendo aos nossos corações. Eu quero que você abra também comigo Eclesiastes capítulo 4. Você já ouviu a expressão correndo atrás do vento?
Salomão usa essa expressão também para falar da vida. Eclesiastes capítulo 4, verso 4. Olha só que coisa interessante, irmãos. Também observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem uma das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Qual que é a sua motivação da sua vida? O que motiva você a trabalhar tanto? Irmão, a gente precisa responder isso. Sabe, querido, a gente precisa responder essa pergunta. O que te motiva esse esforço tão grande que você faz? O que te motiva você ser uma pessoa tão guerreira? Se for por inveja, ou para querer ter o que o outro tem, ou para querer ser melhor do que o outro, a palavra de Deus diz que nós estamos correndo atrás do vento. É sem valor, é sem sentido. Por isso que eu disse, irmãos, não é que nós não podemos, mas nós temos que observar qual que é a motivação do nosso coração. Por que eu trabalho tanto? Por que eu me esforço tanto? Então nós precisamos saber disso, que muitas vezes somos movidos pela inveja, muitas vezes somos movidos pelo orgulho. Irmãos, e eu preciso falar isso aqui nessa noite para você. Isso é correr atrás do vento. Sabe aquela frase? Aquela velha frase: o outro conquistou, eu também preciso conquistar. Não, meu irmão. Lembre-se que nós ministramos há poucos dias. O tempo do outro não é o seu tempo. Vai chegar a sua hora. Vai chegar o seu tempo. Então cuidado com essas motivações, para que os nossos corações não se percam. Vamos ler mais um texto. O Salomão hoje está em alta. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, verso 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Ainda assim observei pelo menos uma coisa positiva. O que ele observou? O que ele viu de positivo? É bom que as pessoas comam e bebam e desfrutem do resultado do seu trabalho debaixo do sol. Olha só ele falando de novo. Durante a vida curta que Deus lhe der, aceite a parte que lhe caber. O que ele observou, irmãos, sobre a vida? Preste bem atenção nisso. O que ele observou? O que ele traz para nós? Que o que vale a pena na vida, numa vida que é bem vivida, é aquele que desfruta do seu trabalho. Aquele que desfruta daquilo que ele tem. Se nada nessa vida tem sentido, um sentido de trazer paz e satisfação, então o que eu devo fazer? Eu devo desfrutar daquilo que Deus colocou na minha mão. Por isso nós falamos e deixamos isso bem claro aqui nessa noite para cada um de nós. Qual tem sido a motivação do seu coração?
Como você tem vivido a sua vida? Quantas pessoas têm tanto? E eu estou falando de posses financeiras agora, mas não desfruta de nada. Que valor tem isso? Então o conselho da palavra de Deus, de positivo que ele falou: olha, eu vi uma coisa positiva debaixo do sol. Eu observei algo interessante. O que é, Salomão? Que as pessoas desfrutem, que as pessoas se alegrem com o fruto do seu trabalho. Quantas pessoas dizem assim: não, eu preciso fazer, eu preciso juntar, eu preciso deixar para os meus filhos. Não, eu preciso, os seus filhos, irmão, Deus vai cuidar dos seus filhos. Desfrute daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Viva de forma alegre e feliz. E por último, o que é a vida? E eu termino aqui dizendo que a vida é um presente de Deus. Deus nos deu um presente. E o nome desse presente é a vida. Estamos vivos. Deus nos deu oportunidade. A vida, ela só tem sentido quando ela está conectada com Deus. Fora de Deus, irmãos e irmãs, a nossa vida não tem sentido. Esse mesmo escritor, no final do livro, ele diz: olha, o que vale a pena na vida de um homem, além de desfrutar do seu trabalho, é temer a Deus, é honrar a Deus, é se entregar a Deus. O que é a vida? A vida, ela é temporária. Nós não podemos perder tempo. Sabe, nós não podemos viver assim, com aquele negócio: não, tanto faz como tanto fez. Não, irmãos, não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Quem diz essa frase, tanto faz como tanto fez, qualquer coisa serve. Nós precisamos saber que nós temos uma vida, e ela precisa ter um propósito, que é agradar a Deus, que é viver na presença de Deus. Quando nós nos achegamos a Deus, aí sim nós temos a verdadeira vida, porque Jesus diz: eu sou o caminho. Pode falar. E a vida. A vida verdadeira, ela é Jesus. Só Jesus pode dar sentido à nossa vida. Só Jesus pode nos dar a vida eterna, porque todas as coisas aqui são passageiras. E nada dessa vida, irmãos, pode preencher o vazio que há no nosso coração. O que é a vida? É um presente de Deus. Olha para essa pessoa e diz para ela: quanto menos bagagem você levar, mais leve vai ser a sua vida. Irmãos, quanto menos coisa estiver ocupando o nosso coração, mais leve vai ser a nossa vida e mais feliz nós seremos. Sabe, gente, quantas coisas que a gente vai acumulando na vida, e aí a vida vai pesando. Quantas pessoas decepcionadas com a vida, com pessoas, com familiares, com igreja, com pastor, com fulano, com ciclano, e a vida vai ficando amarga. Ei, acorda, meu querido irmão. Você só tem essa vida e ela vai passar. Então a gente precisa saber, irmão, qual é a motivação do meu coração, como que eu estou vivendo a minha vida. Sabe, esses dias eu vivi uma situação e eu achei aquilo muito triste. Eu achei aquilo muito difícil, o discurso daquela pessoa. Alguém disse assim para mim: olha, eu quero que Deus me dê mais uns anos de vida.
E eu fiquei feliz, falei, poxa, né, a pessoa vai contar um testemunho. Aí ela disse, não, porque eu preciso ainda ter um acerto com uma pessoa, preciso passar algumas coisas na cara de uma pessoa ainda. Eu falei, meu Deus do céu. Disse para essa pessoa, não, você está vivendo de forma errada, não é isso a vontade de Deus. Irmãos, Deus me deu essa frase: quanto menos bagagem, mais leve fica a vida. E hoje é uma oportunidade, meu querido irmão, minha querida irmã, de você deixar os pés da cruz. Quem sabe palavras que falaram para você, quem sabe mágoas que você traz no seu coração, quem sabe coisas que estão prendendo a sua vida, quem sabe o foco da sua vida está em conquistar, em conquistar, em conquistar. Não, pare um pouco hoje e pense, por que você quer conquistar tanto? E quem sabe você diz, não pastor, eu já passei desse estágio, eu hoje para mim, a minha vida tanto faz como tanto fez. Não, Deus trouxe você aqui nessa noite, para dizer para você, que se você estiver conectado nele, ele vai dar sentido à sua vida. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você que você pode escrever sim uma linda história a partir de hoje. Deus está dizendo para nós, irmãos, que a nossa vida ela precisa ser alegre, precisa ser vivida, ela precisa ter sentido. E eu até anotei aqui. Vamos colocar de pé. Fiz questão de anotar isso, para dizer isso para você nessa noite. A vida longe de Deus, por mais que você conquiste, por mais que você tenha, ela vai ser sempre vazia. A vida longe de Deus, por mais que você trabalhe, por mais que você tenha, ela nunca vai trazer a satisfação para a sua alma. Precisamos nos conectar com Deus. Precisamos nos entregar a Deus, as nossas vidas.